Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Trader Raiz aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e vamos falar de trade, de um monte de coisa com essa pessoa maravilhosa, uma grande amiga minha, Daniele Gurgel. Olá, Marco. Seus elogios são fantásticos, gente. Obrigada por me convidar, muito feliz de estar aqui com você. E vamos conversar com a galera sobre comportamento, né? Vamos falar trade, comportamento, que é o seu know-how principal, né? Olha, a Daniele Gurgel é uma amiga minha, uma grande amiga de muito tempo. Ela também operadora de mercado, conhece há muito tempo e também tem um viés e tem uma dinâmica. A gente vai falar ao longo do programa que você é engedrada na questão de comportamento. Acho que vai agregar muito para nós. Eu vou aprender bastante hoje. Você de casa também vai aprender com certeza. Daniele Gurgel, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Começando. Ô Dani, mercado financeiro, bastante tempo você está operando, hein? Muito tempo, mas também tem que declarar a idade, né? Não precisa fazer essa... Não precisamos entrar nesse aspecto. Não precisa entrar nesse aspecto, mas tem bastante tempo. Muito tempo mesmo, mais de 25. Ô Dani, e nesse tempo aí operando aí, em algum momento, né? Acho que eu vou começar com uma pergunta, se você já pensou em parar, falar, chega, eu não quero mais isso para mim. Não. Nunca. Porque você é ganhadora, né? Eu posso dizer que eu nasci no mercado financeiro, vou morrer no mercado financeiro. Mas você acha que esse pensamento ele tem a ver com o fato de você ser ganhadora? Tem o fato de ser ganhadora, mas assim, acho que tem o fato de que antigamente, Marco, acho que vamos falar agora de trading raiz. Nós que começamos no mercado há mais tempo, trouxemos algumas coisas que eu acho que o pessoal talvez não adquira logo na largada agora, nesse momento de agora, que é ver o mercado mais como um todo, operar vários time frames, não ter muita restrição de time frame, ver vários ativos. O day trading fazer parte de um pacote de coisas que ele vai usufruir, não está tão restrito. Então, eu vejo que antigamente nós começávamos operando ações, aí depois a gente migrava para futuros, e teve uma fase do futuro que ele era muito caro, a gente não tinha o mini, então assim, teve toda uma... Eu acho que tinha mini. Tinha toda uma... Só cheio na lata. Pois é, e aí o que acontece? A gente parece que nós nós íamos nos adaptando ao mercado, à decisão, ao comportamento e ajustando a cabeça. Hoje não, hoje o pessoal começa já operando um ativo muito volátil, muito grande, aí acho que às vezes eles podem, sem querer, tropeçar no começo e assusta ele e ele tem medo de continuar. Às vezes tem medo de continuar. Assim, acho que tem uma diferença de antigamente para hoje. Hoje o cara pode operar vários ativos ao mesmo tempo. Sim. Ele pode, ao mesmo tempo que ele está operando o índice, operar o dólar, operação, ele pode operar lá fora, ele pode operar tudo o que ele quiser. Coloca 200 telas e opera 200 ativos. Eu acho que não seria conveniente. Eu não indico a fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é que, poxa, como nós éramos ali dentro da roda, eu só podia operar dólar, eu só podia operar índice, eu só podia operar um ativo específico. Uhum. Então, assim, talvez o fato de estar só naquele ativo e concentrado naquilo não era favorável? Muito. Aliás, muito, muito, muito. E eu falo para os meus alunos hoje isso, eles precisam concentrar. Não dá para fazer essa diversificação no intradia, tá, gente? Estou falando agora no intradia, que é... Operações de compra e venda no mesmo dia. Exatamente. Então, no intradia, a super diversificação é muito perigosa. Ponto. Claro, carteira não. Diversifica, compra pensando no longo, enfim. Mas no intradia, a diversificação é muito perigosa, eu concordo com você. Até porque, assim, isso faz, por exemplo, fez você ser um especialista, por exemplo. Você é um cara que... dólar para você e índice... Futuro em geral, futuro em geral para você é uma coisa que parece que está no seu DNA. Por quê? Por causa disso, porque você é um super especialista nisso, que só fez isso. Então, eu acho que sim, a resposta é sim para você. Você consegue ver que as pessoas hoje em dia elas têm uma dificuldade, ela num determinado ativo, ela não tem sucesso, ela vai para outro, não tem sucesso, vai para outro, vai para lá fora e começa num pinga-pinga. E aí, onde que está a questão que eu te pergunto, aonde está a habilidade, ou a falta de habilidade, por estar falando de ativo, e aonde está a questão de a pessoa estar teimando naquilo que ela não consegue fazer? O que eu vejo agora da minha amostragem, que aí eu tenho que falar baseado nos meus alunos. Uhum. Primeiro, a teimosia existe,
Um erro crasso, que é, às vezes, a pessoa fazer o contrário do que você falou. Eu vou entrar no seu, mas eu vou começar um pouquinho antes. Às vezes a pessoa está perdendo, por exemplo, operando o índice, e ela acha que ela só vai recuperar aquilo, ela só vai se sentir alguém que performa se ela recuperar no índice. Quando que, de repente, ela está totalmente ancorada o índice em si já instancia nela, já starta nela, adrenalina, medo, ela já está... E basta ela trocar de papel que ela pode performar. E por quê? Porque o cérebro é assim, ela está ancorada num ativo onde ela já naturalmente ela já está vinculando a comportamentos específicos que estão fazendo ela perder dinheiro. Então você está me dizendo o seguinte, ó, só para complementar, pegar o gancho. O cara está enviesado num ativo lá que ele está perdendo dinheiro no índice. Quando ele vai para o dólar, é um ativo completamente diferente, ele tem a possibilidade de começar do zero com uma experiência que ele já teve do índice, em ferramentas? Isso, às vezes isso funciona muito bem. Às vezes ele sai do ativo que ele é perdedor e muda do ativo, claro, respeitando o timing de mudança de ativo, o tempo de tela que ele vai ter que ter, é um novo comportamento, papel, uma nova volatilidade. Mas já tem uma bagagem no anterior. Tem, mas ele tem uma leitura técnica, porém ele vai pegar o quê? A sensibilidade, o feeling. Você sabe que operar é feeling. Boa parte é feeling. Mas mesmo que essa bagagem seja negativa, ela é favorável? Não, a bagagem negativa no índice, quando ele muda por dólar, ele pode performar. Mas o que você perguntou no começo, é saudável ficar pingando? Não, não, dependendo da velocidade. Ah, hoje eu estou operando isso, amanhã eu vou operar Nasdaq, amanhã eu vou operar S&P, depois... aí tem que fazer um parêntese, até a página 1 não vai funcionar. Mas eu vejo que tem muita gente que começa a operar vários ativos ao mesmo tempo e o que ela ficar melhor, aonde ela se sobressair, ela acaba concentrando a sua energia. No curto prazo, os alunos, pelo menos que começam, eles não tendem a fazer tantos ativos no mesmo dia. Pelo menos não é essa amostragem que eu tenho na minha base de dados de alunos. Normalmente eles começam com um ativo, 2, e aí depois, com o tempo, eles podem ir experimentando novos, mas não começam com vários, pelo menos na minha base. Na sua é assim? Na verdade eu parei, né? Não tenho mais base, né? Na minha base o pessoal não faz isso, mas pode ser que no mercado tenha essa tendência. Eu não posso falar pelo mercado, mas não acho saudável, Marcos. De verdade não, Marcos. Ô Dani, nesse meu curto tempo aí de parte educacional, que eu tentei insistir algumas vezes com alguns projetos em relação a curso, meu grande problema, meu desânimo era, primeiro, duas coisas. Era quando o cara me procurava, no meu caso, a pessoa que chegava a mim, era o cara que tinha passado por 250 cursos e no meio ele não queria pagar nada. Já começa daí. Porque ele não tinha condições de pagar, porque ele vinha quebrado. Aí ele percebeu e entendeu que aquilo que falavam para ele, aquela venda fácil que falavam para ele, não existia. E aí vinham buscar uma pessoa mais séria que, pelo contrário, não estimulava, mas freava o cara, onde ele não tinha mais condição. E aí, nesse sentido, o que me desmotivou foi justamente isso, em pegar pessoas que já vinham com outros, um know-how negativo, e aí naquela comunicação. Mas, pô, se ele quer naquela comunicação daquela pessoa, pô, chega para mim, o cara quer que eu salve o cara numa parte que é difícil, porque precisa de um tempo para fazer esse processo, precisa de um tempo para adquirir feeling, né? E os cursos de finais de semana não ferem para as pessoas. Mas você tem um que chama Neurotrading, que é uma especialidade, uma imersão que você faz 8 dias com as pessoas. Então, dentro do seu, você acha que... Queria que você falasse da mudança quando uma pessoa entra e como uma pessoa sai. Perfeito. Bem, o meu treinamento, primeiro que ele é presencial, eu não acredito muito quando nós falamos de ajustar comportamento. Não, para mim, pelo menos não. Como você sabe que eu tenho essa multidisciplinaridade, né? Apesar de ser do mercado, eu tenho as formações na área de biociências e neurobiologia, então eu ensino neurobiologia junto, conjugado, para os meus alunos. Isso é bem interessante, porque todo mundo acaba se apaixonando pela própria neurobiologia. Mas vamos lá, 8 dias junto, dentro de uma sala, eu falo para eles antes de começar, é uma lavagem cerebral. Alguns desses alunos, depois eles tomarem consciência disso que você falou, que a facilidade que foi vendida não é verdade, de que quando ele entende o grau de dificuldade que é do ponto de vista comportamental e aquilo que ele passa, por exemplo, aquilo que ele não consegue fazer, que ele pensa que é incompetência dele, ele começa a entender por que o cérebro dele faz isso. Alguns, vou até dizer para você o percentual, em torno de 20% dos alunos optam, às vezes, por assim, agora eu entendi que eu estava enganado assim, com o que poderia ser, e o curto prazo não é para mim.
Só que o interessante é, o curto prazo não é para mim, o day trading não é para mim, mas o mercado financeiro é, e é isso que é legal. Então, a pessoa pode, ela própria entende que, assim, não, eu percebi que eu achava que era uma coisa, agora eu entendo a dificuldade e não quero correr o risco. Não, esse risco não é para mim, não é para minha mentalidade. Perfeito. Ao mesmo tempo que tem pessoas que bastam um pensamento correto, certo, ela basta entender uma coisa e ela vai começar a performar. Às vezes ela tem um único insight. Então, mas a grande maioria é um trabalho, é uma lavagem cerebral e é dura, né? Porque eu fico 8 dias com esse pessoal, são 80 horas comigo, só que depois disso não termina, ele vai continuar, ele tem trabalho para fazer ao longo de 3 meses. Então, não é bolinho. Quer operar bem, quer não fazer as coisas que ele não consegue fazer, que é, não consigo estopar, não consigo realizar na hora certa, todas aqueles nãos que ele não consegue, ele pensa que é incompetência dele, mas não é. Mas precisa de treinamento. Treinamento igual de um atleta. Tem que ter um treinamento igual de um atleta. Você fez isso na raça, dentro de um pregão, você sem consciência, né? Assim, sem aquela consciência sistematizada, você ao longo dos seus centenas de anos, dinossauro no Cretáceo lá, você fez isso sem consciência, né? Sem aquela percepção de que você estava justamente ajustando ali o seu modelo mental, a sua forma de pensar. Na verdade, basicamente se resume a ajustar o modelo mental, que é muito disruptivo. O mercado simplesmente assim, se você vem com o modelo mental de um empresário, vem com o modelo mental de um funcionário, esquece, tentar jogar esse modelo mental para uma mesa de operações, não vai funcionar nunca. E o modelo mental você tem que primeiro entender, depois você tem que treinar. Olha, a gente vai fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo do programa, na volta estou com o Daniele Gurgel aqui, e você continue aí, porque a gente tem uma surpresa para você aí, a gente beneficiar os nossos telespectadores. Voltamos em 2 minutos após os comerciais. Continue sintonizado aqui na BMC. Estamos de volta com o Trader Raiz aqui na BMC, ao lado da Daniele Gurgel. Dani, uma pergunta é o seguinte, dando continuidade que você falou de processo. Aí a pessoa desenvolve um modelo mental, modus operandi, feeling, como traduzir, a forma que for. Mas primeira pergunta, quando a pessoa começa a aprender errado, como ela faz para aprender certo? Isso está falando de setup. De modo geral, porque uma coisa é o seguinte, deixa eu chegar para você e falar uma analogia. Fala, Dani, assim, olha, para você fazer um pão gostoso, você vai colocar tanto de farinha, sal e água. Só que o pão não é gostoso. Você aprender com um padeiro francês maravilhoso que tem um outro componente. Certo. Só que na sua vida inteira você está fazendo um pão errado. Perfeito. Vamos separar então essas duas coisas. Uma, o setup, a outra, o comportamento. Bem, resposta, vou direcionar para o setup. Tem alunos que chegam com uma forma... Ele aprendeu de um jeito tão louco o setup que ensinaram para ele, que hoje, depois de tantos anos trabalhando, quando ele me fala, às vezes, de quem ele é aluno, eu sei que não vai funcionar, que não vai dar certo. Ah, é? Uhum. Tem isso? Desse jeito. Que eu sei que ele não vai conseguir. O cara já chega pronto para perder. Não, ele não vai mudar a cabeça, ele não consegue, porque o professor dele ensinou de um jeito tão louco e ele absorveu aquilo de um jeito tão forte que ele não muda e não muda mesmo. Vou falar porque o setup não funciona, mas continua. E aí, vamos lá, tem esses casos, então onde ele não vai mudar, não vai conseguir. Outros chegam às vezes com um setup bacana, normal, mas às vezes não é o setup dele. É um setup que talvez ele tenha, sei lá, incorporado porque o professor incorporou e de repente depois ele amadurece aquilo, ajusta, tem aula com outro professor, incorpora outros conceitos e aí consegue ajustar. Isso falando de setup. Falando de comportamento. Todos vêm com comportamento errado. Então aí consegue arrumar? Alguns arrumam. O que é um comportamento errado? O comportamento errado é tudo que eles fazem. Não conseguir ter a mentalidade, a capacidade do controle inibitório. Então, o que é o controle inibitório dentro da neurociência? É a capacidade que a gente tem, do nosso córtex frontal, de bloquear o impulso que chega. Só que o impulso que chega, quando a gente fala de impulso dentro da biologia, é um negócio muito forte, é uma força muito bruta. É aquele impulso que você tem, às vezes, quando você está morrendo de fome e vê a comida. Raramente a pessoa, quem tem, por exemplo, compulsão por comida, não consegue controlar o impulso.
de comer aquilo, que mesmo no sabendo... volta com o prato carregando assim, né? O impulso do sexo, enfim. Então, quando a gente fala de impulso, a gente está falando de uma força da natureza bruta. Quando ele, por exemplo, está operando, que vem um impulso de eu quero ganhar mais, ou eu estou com medo de perder, e todo aquele comportamento associado a ganhar e a perder, isso é ancestral, Marco. Então, quando ele não consegue estopar, ou quando ele não consegue realizar o lucro no momento certo, porque ele quer mais, ele pensa que isso é incapacidade ou incompetência dele, mas não é. E aí ele tem que entender primeiro... O que é? Isso é a biologia da gente que é desenhada porque nós importamos, nós trazemos da nossa ancestralidade via comportamento herdado todo o nosso passado evolutivo. Então, a gente está falando de comportamentos padronizados que nós herdamos. Tanto que é assim, que todo mundo é assim. Isso é ajustável? Isso é ajustável com treino. Com conhecimento primeiro e com treino. Me dá um treino. Um simples, vai. Vamos lá, um treino. Um dos vários. Você tem uma coisa, um exemplo, vai. Ele tem que treinar, por exemplo, ele tem que treinar fisicamente, por exemplo, conseguir, quando um pensamento chega, ele bloquear o pensamento e fazer um movimento com a mão. Se ele não treinar, por exemplo, tirar a mão do mouse e perceber que o pensamento chegou, um pensamento que não interessa para ele, chegou, conseguir bloquear aquilo e fazer um comportamento físico, e o físico é literalmente físico mesmo, é tirar uma mão do mouse, é afastado. Se ele não treinar isso previamente, ensaiando isso, antes do pregão, durante um tempo, durante o pregão, na hora que vem aquela força, ele não consegue executar. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O treino comportamental não é no pregão, não é operando, é antes do pregão. Então, vou dar um exemplo. O cara tá com a mão no mouse lá e um pensamento negativo, eu vou tomar cerveja, que horas abre o bar? Não, isso não é pensamento de pregão. Tô falando um pensamento do tipo, agora que eu já ganhei com 3 contratos, agora eu vou colocar 100 contratos. E ele vem com impulso, porque ele está seguro. Não é possível que o cara faz isso. Por exemplo, quando a pessoa ganha... Não é possível que faz isso. Claro que faz. A pessoa, quando está ganhando, ela automaticamente ganhou, testosterona subiu na mesma hora. Testosterona subiu, o homem e a mulher se sentem o quê? Forte, poderoso. Então ele ganhou no intradia, está positivo, ganhou no mês, tal. Pronto, ele está se sentindo muito forte. Ele pensa, vem o pensamento, agora eu já sei, agora eu estou sob controle, agora eu aprendi, pronto. Posso aumentar minha quantidade. Por quê? Porque ele está com o pensamento de que aquilo só vale se o número for aquele que ele botou, aquele estándar que ele botou na cabeça dele. Acabou. Basta um pensamento assim. Vou dar agora um exemplo. E isso é automático. Vai vir para você, vai vir para todo mundo. Outro pensamento. O cara está com lucro acumulado e ele se sente... E aí ele está apegado àquele dinheiro. Porque ele está muito feliz. Ganhou lá 100 mil reais no mês. Pô, também ficaria feliz. Tá, feliz da vida, ganhou 100 mil lá, poxa, bateu o recorde dele, tá feliz da vida, tá se sentindo muito poderoso. Mas é claro, trading é uma eterna insatisfação. Quando ele fala, estou feliz porque ganhei 100 mil, ele tá na cabeça dele e fala, mas podia ter sido 500. Porque ele sabe todos os faz a conta, sim. Todos os trade-offs que ele... Se segura, se... Não. Tudo que ele deixou na mesa, porque, na verdade, você nunca opera, né? E aí, o que acontece? Só que ele está apegado àquele dinheiro como qualquer ser humaninho. Se ele, naquele momento, ele aumenta a quantidade. Na hora que ele aumenta a quantidade, é óbvio que se ele aumenta a quantidade sem ser proporcional ao patrimônio, sem ser proporcional a uma matemática que ele não sabe fazer muitas vezes, e ele perde, por exemplo, 20% desses 100 mil, ele começa a ficar louco. O segundo trade perdeu mais um pouco, chegou num determinado percentual, acabou a pessoa. Ela vai para o tudo ou nada, porque o tudo ou nada também é biológico. Nós vamos e os nossos primos, os macacos, os chimpanzés também vão. Os experimentos com os chimpanzés também fazem a mesma coisa. Então, chimpanzé doidão. Também faz. Experimentos justamente ensinando o chimpanzé a tradar com dinheiro, a lidar com dinheiro. O comportamento padronizado dele é igual da gente, claro, nós somos macacos. Nós somos todos macacos. Eu não. Tô brincando. Todos nós somos um macaco diferente. Então, assim, nós somos primatas, né? Então, nós temos os primatas, vamos falar no biologuês, né? Os primatas não humanos e os primatas humanos. Então, esses comportamentos que parecem bizarros à luz de quem está de fora, não é bizarro, porque o instinto que faz ele fazer isso é programado pela natureza. Mas não é uma variação, pelo menos, de comportamento, de base, de outras coisas na vida, como, por exemplo, a formação, a família, as pessoas que se relacionam, se são pessoas mais comedidas, não tem tudo isso o que tem no pacote? Às vezes a pessoa tem a única coisa que salva são pessoas que normalmente têm um padrão de proteção de capital muito grande.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim de aluno. Aluno meu, literalmente, que acabou o treinamento comigo, levantou, olhou para minha cara e falou assim, Daniela, é o seguinte, eu decidi uma coisa. Eu falei, eu não vou mais operar. Por quê? Porque o dinheiro que eu ganho na minha vida, eu não posso perder. E eu não sabia que podia perder. Eu falei, como você não sabia que podia perder? Ah, não, eu pensava que a gente não perdia assim, não. Eu falei, ah, tá. Não, eu não aceito perder nenhum real. Então, se você não aceita perder nenhum real do patrimônio que você quer colocar na renda variável, você também não pode operar. Você bota todo o seu dinheiro na renda fixa. E seja feliz, entendeu? Mas você percebe que essa pessoa, se ela não tivesse tido essa consciência, ela iria fazer o quê? Ela iria, talvez, emergir essa loucura que emerge. Se ela perdesse um pouquinho, ela iria Mas não fica no âmbito do se o cara também pode ganhar. Não, mas o cara ganha. Aí é que é legal. Então, quer dizer, nós temos esses cenários, e nós temos os cenários das pessoas que ajustam seu pensamento e vão ganhar. E ganham, e se tornam ganhadores. Pessoas que chegam com deficitários em X e recuperam e viram superavitários em 2X. Mas são características, Dani, sabe por quê? Porque assim, eu vou te falar uma coisa, assim, eu vou falar por mim, né? Eu tomo base por mim. Quando eu trabalhava no pregão, eu tinha um hábito de trabalhar até determinado ponto ali financeiro, para mim estava ótimo. E o que acontecia? Eu tinha amigos que ficavam o dia inteiro operando com valores muito maiores, né? E aí o cara ganhava, perdia. No final do mês, o mesmo financeiro que eu fazia era o mesmo financeiro que eles faziam, só que a diferença é o seguinte, eu ia galgando por todo dia um pouco. O cara, assim, para baixo no final do mês, ele tinha gastado um puto operado, gastado energia, um baita custo, porque naquela época era uma fortuna de corretagem que se gastava, em contrato cheio, e dava praticamente ali 0 a 0, não compensava o cara. Só que o cara não conseguia. Para ele, o fato de estar no pregão era a possibilidade de estar ganhando cada vez mais. E para mim, ali era uma possibilidade de um período de abertura, principalmente no início da manhã, era ganhar e ir embora. Perfeito. Então, você respondeu a pergunta. Na verdade, eu respondi parcial para você e teria que complementar para responder a sua pergunta, a última pergunta, que é: a vida do cara, quem ele é, vai interferir? Vai. Então, eu dei o exemplo dessa aluna, por exemplo, que decidiu, porque o perfil psicológico dela não poderia, mas, por exemplo, se o aluno é como você, uma pessoa que veio de uma vida muito controlada, e de repente teve ali a sua oportunidade. Controlado em que sentido? Financeiramente, né? E bota controlada nisso. Veio de uma situação de história bem controlada. De repente, quando você foi pro pregão a primeira vez. Bota controlada nisso. E você falou assim, cara, essa é a minha chance. Eu só tenho essa. Eu não posso falhar. E aí você provavelmente viu seus colegas, na loucura da ambição desvairada, se darem mal. Você construiu, falou, não, peraí. Você criou uma regra. Cara, eu acho que se eu ficar aqui operando igual esses caras, eu vou perder. Deixa eu fazer o meu e sair fora. Lá atrás, você com 18 anos, você provavelmente, um tipo de pensamento, só que você seguiu. Então, a resposta para você é, a sua história de vida fez com que você falasse isso aqui. Isso para mim é suficiente. Porque você veio de uma restrição tão grande que aquele suficiente para você fazia sentido. E você não queria perder. Então, a resposta para você é, o padrão de vida da pessoa, o modo de viventes que ela traz interfere? Vai interferir, mas ela ia até a página 2, porque se fosse assim, todo mundo que é vencedor na vida, por exemplo, o cara é empresário e muito bem sucedido, tem um monte de dinheiro, sentaria na mesa e iria operar, ele já tem um setup mental, um modelo mental vencedor, ele sentaria e venceria. Então, é até a página 2. Você, Marco, é uma exceção, você sabe disso, você dentro do desvio padrão, você é aqueles outliers que ficam, sabe, fora da curva do desvio. Você sabe disso, né? Você é um dos poucos no Brasil. Aliás, pouquíssimos operadores de chão, depois que acabou o pregão, saíram do pregão e se tornaram superavitários. A gente sabe dessa história, é uma história triste, mas a grande maioria não conseguiu fazer dinheiro, pelo contrário, perdeu a grana que recebeu. E talvez a gente tire 3, você é um desses que ficou. Então, assim, você é uma exceção, você é um cara que é especial no quesito comportamento e no quesito técnico. Por quê? Porque você é uma pessoa que acumulou um feeling muito grande de mercado, você cheira mercado, todas as suas células do seu corpo, todo o seu cérebro, basta uma meia informação, você já está processando ela. Mas é engraçado que a BMC, por exemplo, ela me traz para o mercado financeiro para apresentar o programa. Mas mesmo não estando na BMC, eu fico sempre lendo o mercado, porque é um assunto que eu gosto. Mais do que eu gosto de política, eu gosto de economia, eu gosto de saber como é que estão as coisas, a situação do país. Então isso me deixa engedrado no mercado. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sempre tive medo de operar.
Até hoje eu tenho medo de operar. Eu sempre tive medo. Isso é bom? Isso não é bom? E você sabe por que eu não ficava no pregão muito tempo? Porque eu tinha medo. Perfeito. Eu tinha medo. Fala isso novamente para todos os seus telespectadores. Não, isso é fundamental. Eu sempre tive medo de operar. E eu opero todo dia. Eu tenho medo de operar. E qual é o ponto positivo desse medo? Ele controla você. Obviamente. Porque então, eu sei. Você sabe por quê? Porque eu já tive experiências, teve dias em que eu perdi o que eu não queria e tive atitudes que me incomodaram financeiramente. E quando dói no bolso, dói na carne, que fizeram que eu não quisesse mais essa experiência. Então, assim, eu respeito muito o mercado. E por respeitar o mercado, eu acho que padronizar o mercado financeiro, e vai ser o assunto do nosso próximo bloco, que eu vou falar em relação a isso, e eu queria que você puxasse para o gancho da neurociência aí, como o cérebro humano respeita isso, eu acho que cada dia é um dia. Então, para mim, assim, interpretar o dia e sair financeiro positivo no dia é uma vitória. É como se você tivesse feito uma maratona tudo por dia. Gente, quando eu gravar esse vídeo aqui, eu vou gravar, vou colocar no meu Instagram e vou levar para meus alunos é uma vitória por dia. Perfeito. Então chegar, sentar na máquina, se você fica 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, um dia, né? Sair dali e com a sensação de que você venceu. Essa para mim é o objetivo. Eu gosto de ganhar, não gosto de perder. Por isso que todo dia eu tenho medo e eu respeito o mercado. Pronto. Acho que esse é um ponto principal. Perfeito, mas vamos fazer o seguinte, o programa é você, não sou eu. Eu vou fazer assim, a gente vai para mais um intervalo de 2 minutos. Na volta eu tenho uma pergunta para a Dani, que é justamente para falar essa questão de padrões de mercado. Então, voltamos em 2 minutos. Continue conectado aqui no Trader Raiz. Muito bem, estamos de volta aqui com o Trader Raiz, Daniele Gurgel, elegância toda. Ô Dani, é o seguinte, olha só, a pergunta que eu ia te fazer. Hoje em dia, muitos engenheiros migraram para o mercado financeiro. Muitas pessoas da parte de economia, matemáticos, pessoas físicos, pessoas que têm, são inteligentíssimas e são pessoas metódicas em relação a padrões. Então o cara descobriu uma plataforma, ele pega um algoritmo, ele faz aquele teste e aquilo para trás, de 1918 até hoje, funcionou maravilhosamente. Só que ele esquece de colocar um componente que é daqui para frente. E por isso que talvez o setup não funciona muito. O que você pensa em relação a isso e como mudar isso? Ai, Marco, é uma pergunta tão legal. Essa que você fez, até alegria de responder muito, assim, porque é uma pergunta tão legal, é tão legal. E eu vou explicar por que ela é legal. Primeiro, sim, engenheiro, matemático, físico, esse pessoal de exatas que vem para o mercado financeiro, o setup mental, a cabeça deles gira em torno de quê? Eu quero um algoritmo, eu quero matematizar o mercado. E eu vou falar agora dessas pessoas, porque eu já fui essas pessoas. Lá atrás, lá muito atrás, o meu objetivo era esse também, porque eu era uma pessoa muito cartesiana. Meu começo foi fazendo o quê? Previsão de série temporal usando algoritmos. Eu queria matematizar aquilo, porque era o meu viés. Até eu conseguir aceitar uma coisa que é muito difícil, gente, aceitar, e muitas pessoas de exatas não aceitam com facilidade, porque o modelo mental deles não permite, que é o quê? O passado, ele nunca vai prever o futuro. Simples. Começa a primeira frase. Segundo, não tem como você colocar o futuro numa equação. Tá? Terceiro, aceitar a incerteza, o imprevisível, para qualquer ser humano é muito complexo. Para as pessoas que têm o viés determinístico, o viés de controle, o viés de previsão, é quase às vezes impossível. E eu vou agora falando, tudo que eu estou falando é com base na minha amostragem. Então eu já tive alunos de exatas violentos, assim, físico, matemático, que chegava num ponto quando ele chegava com os algoritmos. Eu tive um aluno muito especial, muito, muito bacana, e quando ele fazia os testes dele, ele mostrava para mim e falava assim, Daniele, poxa, mas no longo prazo aqui é meio a meio. Eu falei, mas como é que a gente vai ganhar no meio a meio? Você pode fazer até menos do que meio a meio. Você pode colocar 45, 55. E aí? Não, mas isso para mim não entra na minha cabeça. Eu falei, sim, por quê? Porque isso não dá pra gente operar. Eu falei, dá. Mas eu não consigo entender isso, Daniele. Você não entende isso porque você não consegue conceber na sua cabeça que você só precisa, quando você perder menos do que quando você ganhar. Você tem que perder menos e quando você ganhar, você tem que ganhar mais. Esse ganha mais, você vai recuperar o que você perdeu e você vai acumular no longo prazo. Só que
Para fazer isso, isso é comportamento, isso não é técnica. Para conseguir aceitar, porque quando você perde, você quer recuperar o que você perdeu e você fica medroso para alongar uma posição. Por que fica medroso? Porque a natureza fez a gente assim. Então, os matemáticos, eles têm esse bug, desculpem matemáticos e físicos, mas ele vem com esse modelo mental de que eu quero prever o passado. Prever futuro, você não vai prever futuro, não tem como. O mercado ele é incerto, ele é imprevisível. E o principal aprendizado de um bom operador é aceitar a imprevisibilidade dentro da alma. E o segundo, respeitar o mercado, que é a frase mágica que você falou agora. Ou você não vai peitar o mercado, você não vai enfrentar o mercado. Ninguém enfrenta o mercado. Você tem que ter medo do mercado. Tem que ter medo, tem que ter respeito. E aceitar que qualquer análise que esteja sendo feita, ela é só uma... Não existe probabilidade. A probabilidade no longo prazo de qualquer análise é meio a meio. Ela, na verdade, é uma aposta que nós estamos fazendo para quê? Cara, aconteceu isso ontem, aconteceu anteontem, aconteceu no passado. Será que pode acontecer hoje? Estou disposto a fazer uma aposta? Eu estou desapegado da aposta. Você concorda que quando nós pensamos, eu aposto nessa ideia, é uma aposta. Eu estou solto. Se eu perceber que essa aposta pode não se concretizar, eu estou soltinho para o quê? Sair dela. A pessoa que querer ganhar dinheiro é muito diferente de querer estar certo. O operador raiz, ele aprendeu a duras penas que estar certo pouco importa. Sim. Né? O que interessa é no final Quantas de um período vezes a gente ganha dinheiro na contramão? O dólar caindo, a gente comprando ganhando dinheiro, e o dólar subindo. É a forma. Então, respondendo aí sua pergunta, aí alonguei pra caramba sua pergunta. Tá nem ótimo. sei se respondendo Respondeu. É isso. Respondeu sim. Agora, Dani, o quanto para você é importante na parte... eu tenho um pensamento diferente, mas eu vou deixar você responder. O quanto pesa o comportamento e a prática? Não, a prática que eu digo, a técnica ou o dia a dia? O emocional influencia numa operação de porcentagem de fosse colocar? Não digo isso. Não digo isso porque se a pessoa não tiver... Porque tem gente que fala que 80%... Não dá para fazer essa matemática, não. Eu não arrisco fazer matemática, então pronto, não. Não arrisco fazer matemática, não, porque assim, se a pessoa não tiver se ela não tiver muito confortável com aquilo que ela aprendeu a ver no mercado, não importa o que seja, mas se ela não confiar muito naquilo, se ela não tiver muito ancorada de que aquilo faz muito sentido, não tem comportamento que vai... Ela pode ter o melhor comportamento possível, mas se ela não tiver essa segurança no que ela acumulou de conhecimento relacionados a padrões, estou falando padrões, por exemplo, você usa correlações, você usa macroeconomia e correlações, só que você faz isso há quantos anos? 55 anos. Ai, eu vou começar a perguntar a idade aqui. Eu vou colocar. Eu sabia, eu fiz de propósito. Eu vou botar para ferver o programa hoje, hein? Se começar, eu vou apelar no programa, hein? Eu sabia que você ia provocar. Mas enfim, você faz isso há muito tempo e você vê um spread de correlação, você já viu o filme 100 vezes, você já sabe. Aquilo para você te dá muita segurança. Então, isso em si, você pode estar até com um comportamento todo errado num dia, mas essa segurança na parte técnica vai fazer você ganhar. Ponto. Então, não dá para dizer que é 80, que é 20, que é 10. Mas, se a pessoa não tiver determinados comportamentos implantados dentro dela, ela tende a se prejudicar bastante. Vou fazer uma pergunta que eu não fiz para ninguém agora pensando aqui. Quanto vale um bom curso de mercado financeiro que a gente ensina a ganhar dinheiro? Acho que não tem preço. Eu votaria sempre. Tem que fazer leilão. Vamos fazer leilão aí, quem paga mais entra. Você acha que... Acho que tinha que ser assim. Porque um curso faz você ganhar dinheiro, tem preço? Não tem preço. Isso que eu estou te perguntando. Não, teoricamente a gente... Mas você impossibilita... Mas se você deixar dentro de um leilão aberto, você impossibilita um monte de gente entrar no mercado financeiro. Sim, então tem que botar preço. E aí é honesto, por exemplo, você é uma pessoa que sempre precificou bem seus cursos, você é muito generoso nos seus cursos. Não, senhora, eu dava de graça essas porcarias. Se dava de graça, cobrava um valor que... Eu pessoalmente acho que eu também, inclusive meus alunos, quando eu faço assim, você cobra muito barato. Eu falo, mas tudo bem, tá tudo bem. Eu quero que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Mas é que tá, e a gente vai falar disso, na verdade, depois a gente vai pensar no modo aqui durante o programa, que a Dani tem um treinamento que é muito legal, essa imersão de 8 dias. E eu queria beneficiar um sorteio para você que está assistindo o programa.
No último bloco a gente vai conversar aqui no intervalinho, e a gente vai dar um jeito aqui de fazer esse link, essa conexão. Mas, ô Dani, então dentro dessa questão de você falar de valores, de trazer essa questão de conteúdo, o seu treinamento, ele é um treinamento para a vida. É um treinamento que você faz para o mercado financeiro. Agora, a pergunta, essa é a minha percepção, mas eu queria que você falasse para o telespectador. A pessoa que vai lá, e não estou fazendo a propaganda do seu curso em si, é aquilo que você fala. Sim. As coisas que nós conversamos, que você faz de mercado financeiro, tem muito mais relevância para mim, no meu cotidiano, no dia a dia, do que para o mercado financeiro. Perfeito. E engraçado que eu ouço bastante isso. Os alunos vêm e falam assim, nossa, mudou minha mentalidade com relação ao mercado, mas mudou para a vida. Então, na verdade, se você olhar até os depoimentos que estão publicados, que eu tenho centenas, eu publico só uma minoria, mas todos os depoimentos publicados são exatamente essa frase, Daniele, é para o mercado, mas foi para a minha vida. Porque você faz o cara pensar... Não é porque nós falamos de comportamento e cérebro, nós só temos um cérebro. E esse cérebro é o cérebro que faz você ser pai, é o cérebro que faz você ser empresário, ser apresentador, ser operador. Mas uma coisa que você fala tem conotação diferente para as pessoas. Mas o que está por trás do que eu ensino tem a ver com o quê? Com a arquitetura do cérebro. Então, quando a pessoa percebe assim, poxa, o medo de perder é o medo de perder o dinheiro no mercado, é o mesmo medo que ele tem, é uma rede similar ao medo de perder o emprego, ao medo de perder a esposa, e por aí vai. Então, no geral, no cérebro está tudo muito relacionado, então por isso que é para a vida. No geral, a sua experiência com essa galera, muita história triste, muita história que te tocou, ou foi intermediário, ou tem mais histórias felizes? Não. As histórias tristes, elas acabam sendo na memória. A gente fixa as histórias tristes na memória, porque assim, o aluno que vem para mim, Marco, ele já está muito machucado, exatamente, não é o iniciante. Então, ele vem já com um histórico de que, poxa, eu estou aqui, eu sobrevivi 2 anos, 3 anos, às vezes 5, mas estou machucado. E aí tem algumas histórias que são muito pesadas. Só que tem um parêntese. Se a pessoa também chega com uma história onde, poxa, perdi a grana da vida, não é. Nesse caso, são alunos que eu digo, olha, você pode até passar por um treinamento para você reorganizar a sua cabeça, mas não é para operar. Sim. É para sair do mercado? Uma pessoa que deixou o dinheiro dela todo na mesa, sim. Na minha visão, ela não pode querer pegar um dinheiro emprestado de alguém ou pegar um dinheiro no banco para tentar... Está proibido de passar na tela. Está proibido durante um bom tempo, porque ele vai ter que fazer dinheiro novamente na vida, vai ter que pegar esse dinheiro, ele vai ter que reorganizar a cabeça dele. Então, tem histórias que já chegaram nessa situação. Todo mundo que está no mercado já conhece alguém que possa ter perdido mais do que poderia. E isso é muito triste. Ao mesmo tempo que hoje em dia está me surpreendendo, Marco, que está chegando uma geração, 2, 3 anos, não, estou superavitário. E a pessoa quer passar por um treinamento comportamental para quê? Para ficar melhor. Mas ótimo. Né? Então, assim, porque a gente antigamente era só a pessoa que estava perdendo. Só na dor. Só na dor, não. A pessoa fala, não, eu soube do seu treinamento, eu quero fazer porque eu quero melhorar. Então, eu acho que tem alguma coisa mudando no mercado. Que bom, Deus te ouça. Eu tô achando. Vamos para mais um intervalo do programa. Estou com Daniele Gurgel e a gente vai voltar com o último bloco. Passa rápido, coisa boa, né? Voltamos em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta com a última parte do Trader Raiz do dia de hoje. Daniele Gurgel aqui comigo. Seguinte, vamos lá. Só para a gente ter o último bloco, tempo mais curto. Quero fazer o seguinte, para o telespectador que está assistindo o programa agora, você tem um treinamento daqui a alguns dias. Não vamos falar data porque o programa pode ser reprisado. Mas hoje, programa fresquinho, saiu da tinta aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente não ficar nesse esquema de marcação, posso pedir para mandar um direct no seu Instagram, escrevendo Trader Raiz, por exemplo, e você filtra esse sorteio? Faço, perfeito. Vamos fazer isso? Nós vamos sortear o seu. Vamos sortear. Vou explicar para o pessoal o que vai acontecer. É uma mentoria, é um treinamento de 8 dias, presencial em São Paulo. Vai ser. Confinado, 10 horas por dia comigo. 10 horas. Nossa. 10 horas. Vai ser na época do Carnaval de 2025, então é justamente na semana de Carnaval. Ótimo, então a pessoa deixa de ir para o Carnaval para
para estudar, né, e se preparar. Então, esse treinamento Marco acabou de adquirir um para dar para os telespectadores. Então, vou beneficiar o que você me deu, vou passar para os telespectadores. Os telespectadores participar. Vamos sortear então, qual que é o Instagram que as pessoas têm que mandar o direct Trader Raiz? Daniele_Gurgel, verificado, porque tem Daniele com 2 L's. 2 L's e E, _ Gurgel, verificado, porque tem uns perfis aí que fizeram clonados. Só esse Instagram? Esse Instagram, exato. São esses. Daniele _Gurgel. Gurgel. Aí eu vou mandar lá, Trader Raiz. E ela vai colocar no filtro lá. Espero que você ganhe um treinamento que é bem legal, além de ficar 8 dias isolado enquanto o bicho tá pegando o carnaval. Espanca neném no Rio de Janeiro, pessoal pegando sapinho, você aí fazendo o treinamento, é isso aí. Vamos sortear, nós podemos sortear, eu vou dar uma aula gratuita no sábado, o link está na minha bio, e essa aula gratuita para a turma toda. Não, mas o pessoal tem que separar a turma aqui. Sim, não, mas aí o pessoal, a gente pode fazer somente o pessoal do Trader Raiz que vai estar sabendo, então a gente pode fazer o sorteio lá. Bem bolado, fechou. Fazer o sorteio lá e vai estar online. Então estaremos todos online, a gente pode fazer online. Ô Dani, uma pergunta do cérebro agora, da cabeça. Não está muito associado não o comportamento humano em relação a jogos de azar, tigrinho, jogos de apostas, bets e operacional de mercado financeiro? Não está muito ali, tudo. Não tem tudo adrenalina? Claro, mesma coisa. Tudo chama tudo? Tudo chama tudo. Na verdade, é a mesma coisa. Por quê? Porque nós gostamos... Mesma coisa para o cérebro, né? Para o cérebro. Por quê? Porque quando você tem uma... Vamos lá, como é que o cérebro aprende, Marco? Se você faz uma coisa, deu certo, você tem uma recompensa interna. Não importa como ela chega, mas você tem uma recompensa. Se você vai na rua e pisa num prego, você sente dor, dificilmente você vai querer sair sem sapato. Daqui para frente da sua vida, você vai sempre se lembrar. Você vai botar o pé na rua e vai dizer, não vou botar o sapato, não é isso? Então o cérebro aprende dessa forma. Quando você vai para um jogo onde você roda uma maquininha, ganhou, rodou de novo, não ganhou, rodou de novo, perdeu, mas você tem a expectativa, você percebe que você faz com que o cérebro, ele sentiu dor, mas ele sentiu prazer, foi intermitente. A recompensa intermitente, a recompensa aleatória, ela faz com que o animal, não primata, e nós, humanos e não humanos, e não precisa nem ser primata, podemos ir até para as aves também, esses experimentos feitos com as aves, fazem com que a pessoa não pare de fazer aquilo. Por quê? Porque a recompensa, ela é aleatória. Então, porque se fosse assim, a pessoa perderia uma vez e pararia de medo. Concorda? Porque você concorda que é uma coisa muito dolorida perder dinheiro? Difícil, às vezes uma pessoa monta um negócio e perde dinheiro num negócio, dificilmente ela quer ser mais empresário. Não é mas assim? acho que o dinheiro está associado ao dinheiro também, está a questão da dedicação, né, do sonho. Perder sonho dói. Não, perder sonho dói, com certeza. Abrir mão de um sonho dói. Mas a resposta que você quis falar a pergunta, se tem correlação, tigrinho, jogo, não sei o que, mercado? Para o cérebro? Tem. Pro cérebro. Resposta é sim. É adrenalina. Sim, adrenalina e recompensa aleatória. E aí o cara se estimulou com aquilo? Sim, sim. A resposta é sim, um sonoro sim. E daí o perigo. Mas aí nós temos algumas lacunas no meio do caminho, porque um jogo de azar aí de roleta é um jogo que você vai colocar num comando. Um jogo de aposta é você acreditar num time. O mínimo que você pode fazer é saber se aquela equipe é melhor, se o tenista é melhor que o outro, a probabilidade de ganhar também é maior, por isso que as casas de apostas pagam menos, mas a bolsa você tem que estudar. E aí uma coisa que é o seguinte, é aquela coisa, eu estudo, eu ganho. Se eu receber a informação, eu vou ganhar porque eu sou bom. Só que chega na hora do vamos ver, o cara não ganha dinheiro por quê? Porque nós respondemos no primeiro bloco, no segundo bloco. Por quê? Porque o passado não vai nunca fazer uma previsão segura de 100% do futuro. E nós temos o quê? Os eventos que estão acontecendo agora. Você consegue prever que agora vai espetar um avião lá em algum lugar, num planeta? Tomara que não. Terrorista? Não dá para prever. A gente vai conseguir prever que agora saiu uma notícia. Não tem como você prever isso acontecendo aqui agora. Então, toda a minha análise do passado, e ela tem que existir, ela não garante o resultado. Não tem como. Por isso que a mentalidade tem que estar o quê? Ele tem que estar o tempo todo disposto a desapegar daquilo que ele analisou e sair, porque a proteção do operador não está no mercado. Se você entrou, não deu certo e você saiu, você perdeu muito pouquinho.
Você só vai morrer se você estiver dentro do mar. Cheguei no mercado financeiro agora. Liguei a televisão, estou assistindo, tá vendo um senhor conversando com uma moça, uma mulher elegante, falando de trade de mercado financeiro. Quero operar, vai, vamos ver se isso é bom. O que eu faço? O que eu falaria para ele primeiro? Obviamente vai estudar o mercado, vai entender a dinâmica, né? Todo o micro e o macro do mercado, então ele vai ter que gastar tempo nisso aí, coisa que muitas pessoas começam no mercado sem ter a menor ideia, mas ele vai ter que entender o que é, o que significa o sistema. Segundo, comece pelaquilo que tem uma volatilidade ajustada ao que ele consegue aguentar e faça uma conta sempre relacionada ao seu patrimônio. Então, se o patrimônio dele lá é 1 milhão, ele vai alocar um percentual desse 1 milhão muito pequeno para colocar na renda variável. Concorda? Não importa que seja ações. Mas, Dani, muita gente está começando, não tem 1 milhão. Não, tudo bem, 1 milhão é um exemplo. 100 mil. Não, tá bom, vamos colocar números. Tem 10. Então, se ele tem 10 mil reais, ele só vai colocar. Como é que ele já vai. Se ele for operar na alavancagem, se ele tem 10 mil reais, ele vai operar um contrato de mini, 20 mil reais. Se ele operar hoje alavancado na largada, você concorda que o risco. Se ele tem 10 mil, se ele perder 500 em relação a 10 mil é muita coisa? Isso vai desestruturar a cabeça dele? Vai desestruturar. Então ele tem que procurar um ativo que tenha uma volatilidade adequada ao patrimônio que ele está usando. E essa matemática, muitas vezes, as pessoas não conseguem fazer, porque é vendido no mercado que ele basta colocar a margem, e ele basta colocar a margem de 1.000 e ele pensa em transformar 1.000 em 10 mil, e ele esquece da palavra mágica e a mais perigosa de todas, que é a alavancagem. Então, se eu fosse aconselhar essa pessoa que está começando agora, eu diria, primeiro, saiba fazer conta patrimonial, para você saber quanto você pode operar em relação ao seu patrimônio. Escolha o papel que tenha a vol mais ajustada para o que você pode hoje encarar, já que você não tem dinheiro do mercado acumulado. Aí o tempo vai passando e cada cenário de vida passando subsequente faz com que ele vá mudando, né? Até um momento que ele vai dizer, estou confortável para fazer giro, estou confortável para fazer day trading alavancado um pouco, e aí vai, a vida que segue. É que o mercado financeiro também dá uma oportunidade para muita gente que não tem grana, pessoas que têm pouco dinheiro. E aí quando você vê a questão do, olha, ganhar dinheiro na bolsa é fácil, vamos em dividendos, porque o cara tem uma boa parte de dinheiro alocado e os dividendos faz um pouco sentido. Só que você ter dividendos com 2, 3 ações aí, não vai te dar nada. Não dá, e não se engane. Muitos alunos também que vêm de visões de longo prazo, é visão de longo prazo até a página 2. Porque a pessoa vem e compra ações. Ah, não, é para longo prazo. Aí pega uma trend negativa de 2 anos, ou de 1 ano, o papel dele caiu 60%, ele vende no fundo. Porque a mentalidade dele, real, não é de longo prazo. Então, muita gente tem muito prejuízo e às vezes quebra. Eu já tive alguns alunos que chegaram quebrados operando ações pensando no longo prazo. Por quê? Porque ele vendeu no fundo, porque a cabeça não era de longo. Então, operar no longo prazo também requer um comportamento muito especial. Muito mesmo, assim, um tipo de mentalidade muito especial. E, naturalmente, dividendo para quem tem pouquinho, obviamente que não vai gerar a rentabilidade que ela objetiva. Operar alavancado botando R$1.000, uma pessoa pode ter sorte? Pode ter sorte de comprar R$1.000, operar 100, botar 1.000, operar 100 mil e ganhar 10 mil? Pode, mas o contrário também. Então, vai depender aí da leitura e da capacitação técnica dele. Aí vem a capacitação técnica e um pouquinho de sorte, né? Timing, certo? Dani, você faz um trabalho quase que voluntário para o mercado financeiro em relação ao seu conteúdo e aquilo que você faz. Te conheço de forma íntima, porque a gente é amigo próximo, e eu sei que você faz um trabalho muito bacana de ter cuidado, né? Independente da pessoa, você atende, você conversa, você aconselha, você se preocupa, e eu sei o quanto você se dedica para esse treinamento de mercado financeiro, para dar o seu melhor para que as pessoas entendam. Os seus cursos sempre são diversificados, cada vez melhores. Eu tenho pouco tempo, mas vou fazer uma pergunta rápida para você. Até quando e o que te motiva a pegar essa galera aí para aprender? A verdade, Marco, é que eu adoro ensinar. E isso realmente é o que me dá motivação, o que eu gosto é de ensinar. E eu gosto de ensinar o que eu ensino, por quê? Porque, óbvio, eu ensino sobre comportamento no mercado, mas
subliminarmente eu estou ensinando o cara a ser uma pessoa melhor. Isso me deixa feliz. Quando eu vejo que a pessoa saiu de lá diferente. E sim, eu me conecto com os meus alunos todos. E eu posso dizer para você que eu me conecto mesmo. Então não tem esse distanciamento, não tem aquela coisa do aluno não falar comigo a hora que ele... Enfim, é muita conexão. Por quê? Porque eu realmente gosto de ser professora. Na verdade, eu adoro ser professora, isso está no meu DNA. E a novidade agora é que também eu estou estendendo isso para líderes e empreendedores, né? Então a gente está fazendo isso para líderes. Mas com essa pegada de ensinar mesmo. Então, o que me dá motivação é isso, e cada vez mais, assim, eu não tenho... todo mundo que me conhece sabe que o que eu gosto é... O seu trabalho é muito sério, muito correto, muito bonito, extremamente valioso. Eu vou falar para você, em nome do mercado, eu acho que eu posso falar para as pessoas que conhecem próximas a Dani, um agradecimento pelo que você faz para as pessoas e para o mercado financeiro, trazendo honestidade, seriedade e qualidade operacional. Então, olha... Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu desejo a você todo o sucesso do mundo e que o Neurotrade exploda mais e mais ainda, tá bom? Obrigada, Marco. Um abraço para vocês todos, turma. Bons negócios, bons trades. E vamos fazer o sorteio para o pessoal para a próxima turma. Daniele Gurgel, Daniele 10 2 L's com E, _ Gurgel, trader raiz, vai lá, vai ser sorteado, vai ser excelente. Gente, muito obrigado pelo programa de hoje e até a próxima semana com mais Trader Raiz aqui na BMC.